E aí, beleza? Seja bem-vindo ao canal. E no vídeo de hoje, sobre direito e a mídia, vamos falar a respeito da decisão do Supremo Tribunal Federal que referendou a decisão que foi proferida de forma monocrática pelo ministro Alexandre de Moraes lá em abril desse ano, no que tange às ações referentes à quarentena determinada pelos prefeitos e governadores, ou seja, as determinações no combate ao coronavírus que foram feitas nos municípios e nos estados, e que então a presidência da República queria evitar o lockdown, o fechamento, e aí houve essa decisão que era liminar, proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, e aí decidiu que os governadores e prefeitos tinham autoridade para determinar as medidas sanitárias a serem implementadas no âmbito dos estados e aí de forma regional, e no âmbito dos municípios de forma mais local. Pois bem, com o referendo dessa decisão pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, a Corte se manifesta o entendimento do colegiado, no sentido de que os governadores e prefeitos podem sim determinar qual será o caminho a ser seguido no combate ao coronavírus aí dentro do âmbito do município. É importante a gente fazer alguns esclarecimentos. A Constituição Federal, de fato, estabelece a possibilidade da União, que é representada pelo governo federal, estabelecer as normas gerais que serão seguidas de forma homogênea pelos estados e municípios. E aí, de forma mais regional, estariam os estados para determinar questões regionais e complementar as determinações da União, e os municípios, tratando de assuntos locais, tratando de assuntos específicos, determinar aquilo que seria seguido no âmbito municipal, mas observando o estado e observando as determinações da União. Pois bem, o STF manifestou o seu entendimento, de acordo com o voto do ministro Alexandre de Moraes, que era o relator da ação. O STF entendeu que o presidente da República não pode determinar de forma unilateral as medidas que serão adotadas pelos estados e pelos municípios no combate ao coronavírus. Essa é a decisão do Supremo Tribunal. Não há como nós recorrermos dessa decisão, Não há um juízo no qual você possa recorrer contra essa decisão, a não ser ao próprio Supremo Tribunal Federal, para que ele mesmo reanalise a sua decisão. Isso aí pode ser feito pela presidência da República através da Advocacia Geral da União. Agora, existe um conflito porque se atribui à presidência da República especificamente a responsabilidade pelo suposto fracasso no combate ao coronavírus dentro do nosso país. O que se diz por aí é que é o vírus do Bolsonaro, é o genocida Bolsonaro que matou as vítimas do coronavírus. Mas há um problema muito grave, porque, na verdade, quem tem determinado e direcionado como seguir no combate ao coronavírus são os prefeitos e governadores dos estados, conforme a decisão proferida desde abril aí pelo Supremo Tribunal Federal, uma decisão que era liminar e agora foi confirmada. Então, primeiro de tudo, o vírus não foi criado por nenhum brasileiro, o vírus não foi criado pela presidência da República. Na verdade, todos nós fomos pegos de surpresa com esse vírus. O vírus que surgiu lá na China, não sabemos qual a origem, A gente acredita naquilo que a gente vê, naquilo que a gente lê, Alguns acreditam, eu particularmente não acredito no que leio, nem no que vejo, porque de fato ninguém sabe, Ninguém sabe, todos fomos pegos de surpresa. Então não é possível que nós atribuímos a responsabilidade desse vírus à presidência da República, aos governadores dos estados, aos municípios. Agora, a responsabilidade pelas questões econômicas que foram desencadeadas, aí tudo bem, de repente a gente consegue atribuir à presidência da República, ao governador do estado, ao município, porque as medidas sanitárias que foram implementadas refletiram diretamente na economia dentro do país. Nós vemos hoje já um período aí de certa crise econômica forte. Quem tem alguma atividade desenvolvida na iniciativa privada, quem é empregado já sentiu, aqueles que são profissionais autônomos já sentiram. Então, de fato, a gente não pode atribuir a responsabilidade do coronavírus, dizer que o vírus é de fulano, de ciclano, o vírus é do presidente, o vírus é do governador. Não, isso é um absurdo, isso é uma palhaçada. Mas a responsabilidade pela situação econômica, em parte, a gente pode atribuir também às medidas sanitárias que foram implementadas. De fato, nós não sabemos qual seria o melhor caminho, De fato, nós não sabemos, porque se tivesse adotado uma posição contrária ao fechamento, como aconteceu, e tivesse dado o mesmo número de mortes que infelizmente nós tivemos, teríamos atribuído também ao não fechamento. Fechou e houve, infelizmente, muitas vítimas, mais de 150 mil até agora, só no Brasil. E se atribui, então, às políticas que foram adotadas pelo presidente da República, os discursos que promoveram o não fechamento. Perceba, na verdade, você tem um problema, de um lado ou de outro, você iria atribuir
a alguém esse problema sem que se tivesse de fato uma responsabilidade absoluta por esse problema. É uma questão de cunho filosófico e de compreensão, porque não podemos atribuir a responsabilidade por as mais de 150 mil vítimas do coronavírus à presidência da República. Não podemos nem aos governadores e nem aos municípios, porque de fato a responsabilidade é concorrente em todos os órgãos, mas a maior delas é ao próprio vírus. As pessoas foram vítimas pelo vírus, né? Pelos vírus. Então, se nós vamos atribuir responsabilidade a alguém aqui dentro do nosso país, por que não também ao país em que surgiu o vírus? Perceba? Essas reflexões são importantes porque elas podem nos conduzir a uma melhora, a uma compreensão, a uma harmonia de pensamento. Dentro das questões políticas que se inflamaram dentro dessas discussões, é claro, os contrários ao presidente da República atribuem ao presidente da República o próprio vírus. Há quem chame o vírus de Bolsonaro, há quem diga o genocida Bolsonaro, que matou milhares de pessoas no país e tal, o que é uma palhaçada, né? Também a gente não pode atribuir a um prefeito, ao governador, o vírus que não foi causado por ele. O vírus é uma fatalidade que veio ao nosso país, fomos todos pegos de surpresa e que de fato nenhuma pessoa brasileira tem responsabilidade por esse vírus, né? Todos fomos pegos de surpresa. O vírus não é uma vontade de nenhum brasileiro, só que se utiliza as questões que permeiam esse vírus para manipular as pessoas, para manipular a opinião popular. É isso que tem sido feito com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que de certa forma confirma a orientação constitucional, no sentido de que os municípios de fato têm atribuição para determinar as questões locais, têm atribuição para regular questões específicas a ser tratadas no âmbito do município, e que incluem também questões que envolvem a saúde, e que incluem também questões que envolvem as medidas sanitárias a serem adotadas para reduzir as consequências do vírus. Da mesma forma, o Estado tem atribuição constitucional para determinar questões de cunho regional, para que seja observada de forma uniforme dentro do Estado, para que seja observada de forma uniforme dentro do âmbito do Estado. E aí os municípios complementando ainda uma coisinha ali, para melhor aplicação das determinações. E a União que tem que se preocupar com o todo e estabelecer as suas determinações para que sejam seguidas de forma homogênea em todos os estados e municípios, só que respeitando as peculiaridades locais e regionais. As peculiaridades regionais que são verificadas pelos estados e as peculiaridades locais que são verificadas pelos municípios, a gestão municipal. E é importante, né? Nós não vivemos numa monarquia, nós não vivemos em um país em que há apenas uma determinação. Então, nesse ponto, a decisão do STF não estaria de todo desacertada, mas estaria conforme a Constituição, conforme aquilo que estabelece a nossa Carta Magna. Agora, de outro lado, a gente também não pode ficar atribuindo a responsabilidade das consequências isoladamente ao fechamento ou ao não fechamento das coisas, né? Ao lockdown ou ao não lockdown, porque tudo o que acontecesse seria atribuído a alguém. A nossa melhora social, ela vai ser verificada de fato quando, primeiro, a população tiver um acesso, né, de forma ampla à educação, todos tiverem a oportunidade de aprimorarem os seus conhecimentos e nós formos capazes também de compreender as coisas como são e evitar sermos enganados, sermos ludibriados aí pela informação. Eu vou citar um exemplo para vocês de que qualquer caso, em quaisquer medidas que fossem adotadas, haveria quem iria atribuir a responsabilidade, né? Haveriam políticos que iriam atribuir a responsabilidade, ora a presidência, ora a governadoria de estado, ora a prefeitura. Vou citar um exemplo para vocês. Hoje se fala muito em kit do Bolsonaro, né? O kit do Bolsonaro contra o coronavírus, cloroquina e outros medicamentos. Pois bem, uma pessoa adoeceu com o coronavírus, ficou doente, precisou ser hospitalizada e fez uso do kit Bolsonaro. Essa pessoa se recuperou, ficou bem e pôde voltar para sua família. Ó, cloroquina venceu. Agora, na mesma situação, essa pessoa ficou doente, foi hospitalizada, tomou o kit do Bolsonaro e essa pessoa veio a falecer. Olha aí, o kit não vale nada. O kit é que matou a pessoa. Se ela não tivesse tomado, ela teria sobrevivido. É isso que vão dizer os discursos, né? Nós vivemos uma época de discurso. Vou citar, continuando no mesmo exemplo. Uma pessoa ficou doente, não tomou o kit e melhorou. O que vão dizer? Olha aí, cloroquina que nada, não precisa tomar esse kit é que mata as pessoas. E esse é o discurso. A pessoa adoeceu, foi para o hospital, não fez o uso da cloroquina e veio a falecer. Olha aí, se tivesse tomado a cloroquina, tinha sobrevivido. Esses são os discursos que são feitos. E a maioria dos discursos são feitos para nos manipular, para que nós sejamos
inflamados e aí entremos nessa briga que na verdade não beneficia ninguém. As discussões, as brigas, os discursos não beneficiam ninguém. Na verdade, por trás disso tudo existe interesses pessoais. Infelizmente, às vezes falta capacidade para compreender isso aí, né? Às vezes nós somos levados por discussões políticas, por paixão política, e a gente esquece de tentar compreender de fato e evitar ser vítima da manipulação aí. Mas aí, voltando ao assunto da decisão que foi proferida pelo STF, né? E que, claro, com certeza vai ter muitas pessoas que vão ser contrárias, vai ter muitas pessoas que vão ser favoráveis, né? Não há a quem recorrer, né? O STF exerce topo da hierarquia do Poder Judiciário dentro do nosso país, então de fato não tem para quem recorrer, né? A decisão do STF acaba sendo dotada da intangibilidade judicial, ou seja, da imutabilidade, né? E a irrecorribilidade. Para quem você vai recorrer da decisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Não tem como, não é factível, né? Só se formos recorrer para fora do âmbito do nosso país. A decisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal acaba sendo uma decisão de difícil modificação, já que o posicionamento dos ministros foram externados, e aí então, de fato, o presidente da República não pode determinar de forma unilateral as posições que serão adotadas aí no combate ainda contra o coronavírus. Torcemos, né, e eu torço de coração para que não tenhamos mais um fechamento completo, né, um lockdown, não tenhamos mais essas medidas restritivas muito severas, porque realmente a economia não vai aguentar, né? A economia não vai aguentar. Eu dava aula em cursinho para concurso antes desse período do coronavírus, e aí um exemplo, o cursinho fechou. O cursinho fechou porque não se pode mais as reuniões, né? Os alunos eram todos presenciais, né? Aquele público quer ter as aulas presenciais, e aí o cursinho precisou ser fechado. Perceba, o dono do cursinho tinha uma despesa de 3, 4 mil reais aí mensal, inclusive aluguel e a manutenção dos equipamentos aí para as aulas presenciais. Ele passou a receber 600 reais por parte do governo federal, que é o auxílio do coronavírus aí. E aí, veja, com 600 reais você não consegue custear os 4 mil reais que você tem de despesa. Os alunos só pagam se frequentarem o curso. E aí, perceba, olha, um exemplo claro, né? Eu conheço na realidade, eu vejo isso aí, o exemplo claro do quanto a economia foi quebrada. O dono do cursinho lá sentiu na pele os efeitos do fechamento, das restrições, das medidas restritivas que foram determinadas aí, beleza? Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, comente, compartilhe. Se você quiser que a gente fale a respeito de algum assunto, pode colocar no campo dos comentários aí, a gente faz um vídeo comentando assuntos jurídicos e sociais que envolvem o assunto que você sugerir, e a gente se vê no próximo aí. Valeu, até mais.